Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, bem ali no meio, para conferirmos o nono episódio, também conhecido como o penúltimo da quinta e derradeira temporada de Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, finalmente estamos chegando nos momentos finais aqui desta temporada de Discovery. Sim, as aventuras de Michael sempre empolgam, ou não. E é basicamente talvez o que eu possa dizer a respeito aqui desse episódio. Eu vi muita gente achar esse episódio bom em termos de ação, que ele é funcional, digamos assim. Só que no meu entender, ele não é, para falar a verdade. Isso porque, digamos que ele entrega aquilo que este subgênero precisa entregar. Qual é o subgênero? É o gênero do heist, do assalto, ou seja, uma equipe que vai entrar em algum lugar, roubar alguma coisa e sair fora, meter o pé. Basicamente isso que é esse subgênero do gênero de ação. É o que temos aqui nesse episódio, é a proposta absoluta dele exatamente entregar esse molde para nós e aí você pode questionar se foi bem feito ou não foi bem feito. No meu caso, eu tendo a achar que foi bem feito, só que ele não empolga em nada, porque exatamente ele só usa os elementos já conhecidos desse subgênero e não faz nada de novo, não tem nenhuma criatividade. Claro, isso é óbvio. Os escritores da Era de Latão, claro, de Discovery, eles não são criativos. Então eles nunca, mas nunca vão fazer alguma coisa assim, caramba, que ideia brilhante, que boa sacada. Tudo bem, talvez tenha uma coisita aqui nesse episódio que a gente possa até destacar como, opa, foi bacana. Pode ser que sim, pode ser que não. De novo, eu não achei que esse episódio ele entrega algo diferenciado. Ele está no mais do mesmo o tempo todo. Uma coisa que a gente pode considerar nesse tipo de aventura, desse subgênero do jogo de assalto, é que algo vai dar errado. A gente sempre espera por isso. Aliás, a gente só espera por isso. Para quem acompanha esse tipo de produto, é essa a emoção primeira de um espectador. O que vai dar errado? Porque o plano é sempre combinado com todos os elementos que vão participar e sempre tem um porém, qualquer coisa que lá, quando está quase dando tudo certo, começa a dar tudo errado. É um jogo de dominó que depois vai começando a ir para o lado errado. Claro que às vezes se tem uma certa originalidade, justamente o depois, o que acontece depois. E aí você precisa fazer outro heist para consertar o primeiro. Basicamente isso, Muitos filmes fazem algo desse gênero, E vale sempre lembrar, a franquia, Eu ia falar que é um filme, Bom, foi um filme no passado, eu não me recordo quando foi a primeira filmagem, mas depois virou uma série lá com Brad Pitt, que é 12 Homens e um Segredos. É 12 Homens e um Segredo, Depois virou 13 Homens e um Segredo, Ou algo, um segredo a mais, sei lá. Foram 3 filmes, Eles foram ficando cada vez mais espalhafatosos, mais engraçadões, Mas é uma boa série de filme a respeito justamente desse gênero. Aí você pode até dizer, ah tá, então saquei. Como o pessoal aqui que escreve e Discovery não são nada criativos, eles estão sempre copiando algum filme, eles estão copiando, por exemplo, essa série de filmes no cinema, especificamente 12 Homens e um Segredo? Não, porque justamente eles só estão copiando o subgênero, eles não estão copiando as situações lá daquele filme, por exemplo, que era uma equipe grande, tinha algumas histórias para cada um dos personagens, era bem bacana. Mas aqui realmente não é uma cópia do filme em si, por exemplo, que eles pudessem pegar. Eles só estão copiando realmente o subgênero, que é ter uma equipe, ter um belo de um plano super maluco, ousado e fazer de tudo para dar certo. Enquanto isso, nós espectadores ficamos torcendo para dar errado, porque a graça é dar errado. Se dá certo, é apenas um pedaço de um outro, de uma sequência de ação que vai ser desenvolvida mais para frente. Mas não, todo episódio realmente foi focado nisso, porque podia ser só o comecinho, depois ele poderia atender a outra coisa, Mas, por exemplo, foi uma decepção talvez para mim, e eu achei que realmente não. Entendo que muita gente possa ter achado, sensacional, foi bastante ação, só que é muito mais do mesmo. Bom,
Vamos ao contexto inicial, né? Finalmente eles vão para aquelas coordenadas dadas por aquele objeto, né, que foi montado em 5 partes, né, que daria localização, enfim, né, da questão dos progenitores. Acabam caindo justamente entre 2 buracos negros primordiais, né, aqueles grandões, não, né, uns mais pequenininhos, né, que até são conceituais, né, acho que eles não foram achados aqui na nossa vida, no nosso mundo real, né. De qualquer forma, né, eles estão lá quando eles se mandam para aquelas coordenadas, acabam sendo atraídos justamente pelo campo gravitacional dos 2 buracos negros, acabam saindo, até uma certa ação, né, logo de cara no comecinho do episódio. É bacaninha, mas você sabe que tudo vai dar certo, né? E aí de fato encontram o que é que tinha lá na tal da coordenada. Tem lá uma espécie de container, né, que aliás quase tem o mesmo formato daquele objeto que eles acabaram montando de 5 pedaços, né? Pois é, e eles falam, não, tá lá dentro então a tal tecnologia dos progenitores, precisamos pegar aquilo. Só que, claro, né, a nave lá dos Brins chegam antes. Que aí você precisa lembrar, peraí, né, o Primarca, o Huff, ele morreu no episódio passado. Agora quem manda lá é a Maul. Ou então talvez o... como é o nome dele? Acicar, né? Acho que é isso o nome dele, né? Nem sei se é dito para falar a verdade. Eu tive que procurar nos créditos, no Memory Alpha, para descobrir qual é o nome dele. Ou é Acibar? Não lembro. Bom, vai aparecer aqui de novo, eu acho, o nome dele, né? Mas não importa. Porque é outro que está lá com o capacete que eu não consigo me identificar de jeito nenhum, né? E ele é do bem, digamos assim, né? Ele está do lado da Maul, pela boa causa, pela questão do herdeiro e blá blá blá, blá blá blá. Mas o que vale é que Maul está mandando. Ela é a manda-chuva ali. A todo momento que a gente vê nas questões de tomar decisão aqui nesse episódio, é ela que diz. Não é ele que fala, veja bem. Não, né? Não, muito pelo contrário. Ou seja, é outra coisa também que não me empolgou nada, porque tudo relacionado a Maul e Locke nunca, desde o primeiro episódio, nunca foi do meu feitio. Eu nunca achei que esses personagens foram bem construídos. Pelo contrário, são personagens preguiçosos. E, como você está dentro justamente de um episódio que é um subgênero, e eles fazem da maneira tradicional apenas, né, usando os itens necessários e não inventam mais nada, tudo vai se tornando, para mim, insosso. De novo, aceito que muita gente acredite que isso aqui foi super empolgante. De fato não é. Eu acho talvez mais empolgante a Discovery ter caído justamente no campo gravitacional lá dos 2 mini buracos negros do que o resto do episódio. Para mim, eu acho que me deu mais tensão do jeito que eles sairiam. Claro, seria algumas coisas de tecnobaboseira, mas enfim, basicamente é isso, porque de fato o ponto do resgate não, né, do roubo daquele objeto, né, aquele container, no fundo, daria certo, porque é do gênero dá certo. Só importava os erros. E quais erros podiam ocorrer? Bom, a equipe acabou sendo definida como em 2 frentes. De um lado, a Michael e o Book, nada demais, e do outro, uma dupla mais inusitada, digamos assim. Tá lá a Dira e também o Raiz, que é um personagem que ganhou bastante destaque aqui da segunda metade para frente, né? Ele já existia, né, nas outras temporadas, mas ele gostou bastante destaque mesmo, né? Em vários momentos ele ficou aí sentado na cadeira de comando, enquanto a Michael e o Rainer não estavam a bordo, né? Sempre o comando ficava para ele. E bacana, né, dando destaque para ele aqui nesse episódio, até de uma maneira assim que você possa até estranhar, por que não foi a Tilly, né? Podia ter ido a Tilly, mas o Rainer fez questão que a Tilly ficasse lá na ponta de comando, né? Também um certo exagero, na verdade, aquela necessidade que o Rainer teve talvez fosse mais para poder destacar o personagem do Rice, já que a própria Tilly já havia ganhado quase um episódio próprio para ela semanas anteriores. Acho que foi essa a divisão que eles fizeram. Agora, claro, se validar a Dira, esse personagem insuportável, que é o puro, né, a pura definição do que é a própria audiência, né? Adolescentes abobados. O show é feito para esse tipo de pessoa. Ai, eu não sei o que eu estou fazendo, eu sou super inteligente, mega ultra, né?
capacitado, QI elevado, mas eu sou insegura. Ai, não sei se eu fiz certo em outro momento, se eu vou errar de novo. Oh, meu Deus, né? E claro, tem o contexto da professora, então Tilly, né, abonar, né, que a Dira vá para a missão, já que ela é capaz de fazer as coisas lá, de decifrar na criptografia dos elementos lá para poder... O que ela tinha que fazer mesmo? A missão dela e do Rise era abrir o campo de força, era isso, né? Sei lá, depois também isso mudou, né? Foi uma coisa que deu errada também um pouquinho, né? Mas, de qualquer forma, eu já sabia que essas duas linhas de ataque, principalmente, claro, Michael e Book, ia dar super certo. E talvez esse lado da Dira e do Raiz tivesse alguma novidade. Perder um dos dois era uma possibilidade. A Dira, com certeza não. Mas o Raiz, já que ele havia tido bastante destaque em episódios anteriores, ou seja, eles elevaram para a audiência um certo interesse. E talvez descartar o personagem agora teria um bom impacto emocional. Para a Dira, eu acho que talvez não, porque ela é tão chata. Ninguém deve gostar dela, né? Ninguém que assiste esse programa deve gostar de Adira. Mas a boa atuação do Raiz se fazendo como um bom oficial, talvez a perda dele fosse dolorida. E talvez era isso que eu estava contando que pudesse dar de errado. Ou seja, perder o Raiz durante esta missão. Mas também não foi isso. Na verdade, todo mundo se deu bem. E os problemas que iam acontecendo eram facilmente contornados. Aliás, bem verdade, é preciso ser dito que o plano em si de invadir a nave, fazer coisas aqui e acolá, é bem simplório. Não tem nada de dificultoso, porque justamente muitos filmes e séries que se valem desse subgênero do assalto, eles têm um plano completamente intrincado. Às vezes, o plano inteiro ele não é discutido pela equipe, ou, claro, a equipe sabe, né? Mas nós, espectadores, não estamos sabendo de todos os detalhes, justamente para a gente também ficar curioso. Ué, mas aquela coisa, como é que eles vão fazer? Só quando chega a cena que a gente acaba descobrindo, ah tá, fizeram desse jeito, mas tinham dado uma pistinha antes que tal coisa pudesse acontecer, né? Não é uma solução assim tirada do nada, não. Estava, né, já planejado, só que propositadamente a gente não sabia. Não é o caso aqui também. Como eu disse antes, não há nenhuma originalidade no texto, né, no roteiro. Não há nada que faça com que a gente pense, deu problema, mas vamos resolver. Por exemplo, no caso da Michael e do Buck, que tem que entrar lá no hangar, né? Sim, a Adira e o Rice ficaram na ponte de comando da nave Brim. Num determinado momento eles não conseguiram entrar pela porta do hangar e tiveram que arranjar uma briga para poder pegar o capacete de um dos Brim e colocar lá no sensor e poder abrir. É uma solução facinha, né? Teve um bate-boca ali para poder arrumar a briga. Tudo bem, foi uma coisa que foi inventada na hora, mas não é uma coisa que empolgue também, né? E você fala, puxa, deu tudo errado, não vão conseguir passar por ali. Aí inventou a briga para poder pegar lá o olhar do... Como é que é o olhar, né? É só um feixe de luz, né? Enfim, não é a íris que está sendo verificada ali no sensor, né? Tanto faz, não importa. Enfim, eles conseguem entrar lá e depois tem alguma dificuldade aqui e acolá, porque eles têm que liberar o campo de força que tem ali em volta do container, aí vai lá Michael, né? De novo, sempre aquela coisa super facilitada, né? Eu não sei como sempre, mas isso é coisa que sempre existiu na franquia, né? Qualquer oficial da frota sabe mexer com tecnologia alheia, ó, de maneira assim, rapidão, e achar uma solução tipo MacGyver. Ah, não tem chave aqui, eu invento uma. Vou fazer essa jossa funcionar, que era exatamente lá ela desativar o campo de força em volta do container. Enquanto isso, lá do lado da Dira e do Raiz não tinha lá muita grande dificuldade, né? Basicamente eles fizeram tudo o que precisava ser feito, dispensavam um cara que estava lá já no painel e nada demais mesmo. Bom, antes de terminar essa parte aqui, vamos para a outra linha narrativa que a gente teve nesse episódio, que era do... Saru voltou depois de 5 episódios ausentes. Pois é, por que ele ficou tanto tempo fora? Foi noticiado que ele estava em licença. Ele pediu um tempo para poder participar
dos eventos promocionais de um filme da Disney, o Abacadabra 2. É super estranho, né? Sei lá, eu acho que o Doug Jones tinha certeza que a série ia continuar, ele podia até conseguir essa folguinha, mas é super estranho, né? Na verdade, tiraram ele dos créditos, né? Ou seja, devem ter reduzido o cachê dele com certeza. Só que o problema é que a série ela foi cancelada durante as filmagens aqui da quinta temporada e tiveram que reescrever algumas coisas para arranjar um final digno, digamos assim, para a série como um todo, né? E talvez a participação dele aqui já nesse episódio foi até reescrita, né? Ele teve que, inclusive, provavelmente ele gravou essas cenas aqui depois que já haviam terminado as filmagens, né? Porque algumas cenas da temporada foram filmadas depois. Com certeza tudo relacionado a ele e talvez com o fecho final foram feitas depois. Mas o que vale? Saru voltou e Saru vai fazer o que agora? Bom, ele vai tentar resolver a questão entre o problema entre a Federação e os Brins de modo diplomático. Só que isso, depois de algumas churumelas, ficou para o episódio final. Acabou. Não tem mais o que dizer a respeito. Aí que dessa parte mesmo não dá para dizer que o episódio, pô, foi bom. Claro, quem gostou do episódio só foi por causa da ação. Dessa parte foi apenas um pouco de enrolação ou tentativa de consertar o rumo que havia sido estabelecido com a licença do ator. Mas enfim, deixa pra lá. Vamos voltar então para a ação, que é o que interessa, né? Claro que depois de um certo momento ia dar errado a questão de roubar lá o container. Ah, óbvio, né? Mal meio que percebe, e aí tem-se a necessidade de inventar outros truques. E no caso não foi do pessoal que estava lá dentro, né? Dos 4, mas Reiner tem que fazer. Se bem que a solução, de fato, veio da cabecinha de Michael, claro, tinha que ser ela. A mente genial que tinha que mandar uma solução cifrada para o Reiner, né? Enquanto ele está ouvindo o bate-papo dela com a Mol, ela manda um código, do mesmo jeito que eles já haviam feito em outra oportunidade, acho que 3 episódios atrás, onde ela se valeu da cultura lá da espécie do Reiner para mandar também uma mensagem. E aqui ela fez a mesma coisa, né? Se bem que não sei se estava relacionado com a cultura dele ou dela, ai, tanto faz, não importa. Mas ele meio que captei a mensagem, mestre, e ele já sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Foi um negocinho meio forçado, vamos combinar, né? Ou seja, existiu o problema que sempre acontece nesse subgênero. Só que a solução também foi bem meio largada e foi ousada. E aí eu posso dizer que é um certo destaque, talvez foi uma certa originalidade, se bem que isso pode também ter sido copiado de algum lugar ou também de algum episódio de alguma série anterior, né? Algum filme tenha feito isso, mas exatamente eles decidiram que precisavam entrar com tudo, penetrar o campo de força ali do hangar, da nave Brie, do encouraçado Brie, para poder entrar lá e teletransportar todo mundo, inclusive o container. E acabou sendo exatamente isso que aconteceu, eles conseguiram. Quer dizer, container não, né? Eles conseguiram pegar o Book de volta, a Dira e o Rise, mas a Michael não, porque aí teve um gancho pro episódio final, né? Bem manjado esse tipo de gancho, né? Ou seja, temos que temer pelo destino de Michael, porque ela e Maul acabaram entrando lá dentro do bendito container, né? Que antes, né, já haviam entrado 2 Brins lá, coitados, né? Cientistas, ratinhos do laboratório, e a gente não sabe qual foi o destino. Bom, a gente podia supor, pô, os 2 morreram, né? O primeiro lá quase de gaiato, o segundo meio que sob ordens, né? Morreram, né? Não morreram, porque se tanto a Michael quanto a Maul entraram, então os 2 lá também não morreram, não teria sentido os 2 morrerem e depois elas entrarem e também morrerem, né? Não tem sentido, tá todo mundo vivo, seja lá para onde eles foram, tá todo mundo nos trinks. Enfim, né? Foi dado um gancho final para o episódio derradeiro. E entre mortos e feridos, todos ficaram bem. Pois é o problema desse episódio. Se eu já não estava gostando de como ele estava sendo conduzido de maneira burocrática, o final não teve nada de surpreendente e ficou por isso mesmo.
É esse o ponto que eu quero dizer a respeito desse episódio, que pra mim não empolgou nada. E eu tô enrolando bastante pra dizer algo que eu podia ter dito em 2 palavras. Não curti. E ter dado logo a nota em seguida. Mas é isso. De novo, eu entendo quem gostou desse episódio achando, pô, teve ação pelo menos, porque é algo raro um episódio que consegue, de Discovery, manter ação o tempo todo. E basicamente foi isso, porque teve aquela abertura eletrizante, né, da Discovery sendo atraída pelos 2 buracos negros, e depois já partiu direto para o assalto. Ou seja, o tempo todo estava com bastante adrenalina, tirando os momentos, claro, do que tinha relacionado com o Saru e suas questões diplomáticas ali junto à Federação. Né? Ali não empolgou, ali esfriou, né? Mas o resto estava ok. Sim, é normal o pessoal gostar disso, mas eu enxergo tudo isso e falo, tá, e daí? Pra mim, é um episódio pra lá de frio, não é nem mediano. Eu poderia até considerar mediano, mas não é, porque pesa tudo que já foi acontecido durante a temporada, né? Nada é empolgante. A dupla de meliantes, né, que soa mais como grandes heróis, né? A posição que Maul é colocada de importância aqui nesta temporada é meio esquisita, né? Essa figura rebelde, cabelo descolorido, né? Maquiagem pesada, sempre rebelde. Ela tá também emulando mais outro espectador, assim como a Dira faz isso, assim como a Maul também o faz. É tudo isso, é voltado para esse tipo de público. Não empolga, é um personagem construído tão especificamente para um público-alvo que não consegue se conectar a um público talvez mais adulto, né? Mas tem gente que também não enxerga isso. Aí não tem problema também, né? Ou tem problema. Mas, sim, eu já estava esquecendo. Sim, teve algo que eu gostei muito nesse episódio, que eu vi também que muita gente curtiu, que é exatamente aquela rasteira que o Rainer deu na Tilly. Lembrando que ele fez questão que ela estivesse presente ali junto com ele, né, para dar aquela força, só que ela deu a força exagerada e literalmente ele disse, olha, quando eu precisar do tipo deste incentivo, eu aviso. Se eu não avisar, não dê. Na verdade, ele falou que outra coisa para ela, mas foi uma passada de sabão nela sensacional. E ver a cara dela, né, caída ao chão foi muito bom. A melhor coisa do episódio é o tipo de situação onde se costuma dizer que é uma fala que o espectador quer dizer. Que a gente, quando está assistindo uma série, a gente tem a sensação, algumas sensações a respeito de comportamento de determinados personagens, e a gente tem vontade de dizer na cara dele, fulano, tu é alguma coisa, né? E digamos que o Rainer disse para Tilly, é algo que sairia da nossa boca, né? Se a gente estivesse ali na ponte de comando e tivesse o mesmo poder que ele, basicamente isso. Assim, outra coisa que eu preciso comentar a respeito desse episódio, uma situação corriqueira quando a tripulação, um grupo avançado, precisa se infiltrar numa certa sociedade, num mundo, né? Tem aquela coisa de fazer o refit do visual, né? Colocar orelhas, mudar o cabelo, as roupas, tudo. Bom, dessa vez, pelo menos, é super fácil, né? Porque a vestimenta dos Bris, que não dá para ver a face de ninguém, né? É super fácil de copiar e você passa desapercebido. Ok, nesse ponto não tem problema, né? Inclusive tiveram aquelas situações ali de complicar a situação, né, do heist, que é justamente, né, o pessoal tá ali, opa, em lugar errado, e os guardas perguntaram o que vocês estão fazendo aqui, aí tem que tomar aquela atitude enérgica, patati patatá, né? Enfim, bacana. Mas o ponto que eu quero chegar é que antes, né, quando já apareceu todos os 4 já uniformizados com as roupas Brim, eu já me perguntei, mas peraí, e o cabelão da Michael? Que ela tem o cabelo bonito da Michael, né? Eu gosto desse cabelo bacana, que chega quase ali na metade das costas, né? É grande mesmo o cabelo dela. E eu falei, não cabe no capacete. Por mais que você olhe, aquilo não cabe naquele capacete, nem a pau. Nem a pau, Juvenal.
Claro, eu falei, pá, tá, vamos fazer aquela coisa de descrença, né? Só que isso piorou depois, né? Porque quando a Mol, né, sacou, você é a Michael, né? Tira esse capacete aí, menina, tira isso. Aí ela teve que tirar, né? Bateu o dedinho do lado pra, né, apagar, é que nem a nanotecnologia do Homem de Ferro. Aliás, né, o truque, o diretor aqui do episódio foi o Jonathan Frakes, né? Ele realmente ele não anda mais muito inspirado, mas ele utilizou, né, a situação lá de ver o rosto do Tony Stark dentro do capacete do Homem de Ferro, né? E eles meio que copiou lá o visual, né? Só fazer uma coisinha diferente para lá e para cá, né? Mas de qualquer forma, né? Eu pensei, como é que eles vão... Quando eu saquei que a Mol ia pedir para ele tirar o capacete, eu falei, como é que eles vão tirar, né? Só que é o truque, tipo, nanotecnologia, né? Ele se desfaz, né? Você não tira. Se fosse de tirar, seria pior ainda. Mas, de qualquer forma, tirou, aí imediatamente já apareceu o cabelão da Michael atrás, né? Na posição que estavam ali os dois, ela e o Book, disfarçava um pouco, né? Tudo bem. Só que se você voltar a imagem e parar, congelar a cena, você vê que quando ela ainda está com o capacete, o cabelo da Michael está aparecendo aqui do lado. O cabelo da Soneca, né? Tá aparecendo aqui atrás, aqui tá um pouquinho escuro, mas percebe, os caras não tiveram nem o trabalho de cortar digitalmente o cabelo, né? Então você vê o tufão de cabelo aqui do lado, aí evapora-se o capacete, tcharam! Que tosquice, mano, que tosquice que foi aquilo. Ah, sério, hein? É bom esse episódio, né? Como é bom. Enfim, para esse episódio aqui, que eu considerei fraquíssimo, embora talvez funcional, mesmo funcional, eu vou dar uma nota completamente baixíssima. Não vou dar um 0. Também não vou dar o meio que eu dei para o episódio passado, mas vou dar apenas para esse 9º episódio da 5ª temporada de... Eu ia falar Strange New Worlds, nada a ver. Star Trek Discovery, apenas asterisco. Nada mais do que isso. Principalmente pela minha empolgação. Se eu tivesse de alguma forma me envolvido com a ação que ocorreu por aqui, poderia ser uma nota um pouco mais alta, mas acho que mesmo assim eu nunca atribuiria uma nota mediana, uns 2,5 asterisco. Eu acho que não. Mas com certeza é porque nada está me empolgando desde o começo da temporada. Então é o ranço que vem acumulando que gera essa nota 1 com certeza. Admito, é mais por ranço do que por talvez outra coisa. Mas de fato, esse episódio aqui, ele só mastiga o subgênero, entrega tudo que tem que entregar e faz de maneira bem rasteira e rotineira. É a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês e deixe aqui na área de comentários do vídeo. E semana que vem a gente termina tudo isso. Mas antes de encerrar o vídeo, deixa eu dizer que logo a seguir, do próximo episódio que eu fizer a resenha, na semana seguinte farei a resenha geral da 5ª temporada de Discovery. E logo na semana posterior começarei a fazer resenhas da 1ª temporada de Discovery e também da 2ª. Porque aqui no canal não existe resenhas porque o canal não existia na época que tudo foi ao ar, certo? Então já vamos combinar para quem estiver interessado nos meus pitacos a respeito de Discovery, lá do comecinho, brevemente isso vai aparecer por aqui. E é isso.